Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Coloque uma peça de roupa laranja e vá até Roterdã, nesse Nerdologia sobre os Países Baixos na Segunda Guerra Mundial. Os Países Baixos são a terra das tulipas, dos canais, dos tamancos de madeira e uma das principais frentes da Segunda Guerra Mundial. Não costumamos muito fazer essa associação, já que os Países Baixos, muitas vezes chamados de Holanda, não têm uma grande tradição bélica. Durante a Primeira Guerra Mundial, o país adotou uma política de neutralidade. Ele não tinha interesse na guerra e, em troca, esperava que nenhum país entrasse em seu território. Na Segunda Guerra Mundial, a abordagem holandesa foi similar. Um país pequeno, sem desejos de conquistas territoriais e com uma economia ainda se recuperando da grande crise de 1929, que impediam grandes gastos militares, então os Países Baixos declararam neutralidade. Em 6 de outubro de 1939, já durante a guerra, a Alemanha nazista emite um documento que reconhece a neutralidade holandesa. A questão é que ninguém estava disposto a respeitar essa neutralidade. Os alemães desejavam usar o território dos Países Baixos e da Bélgica para, primeiro, contornar as defesas aliadas na França e chegar mais rápido em Paris. Segundo, usar o litoral desses países como base para uma futura batalha contra a Inglaterra pelo ar e pelo mar. Já os franceses e britânicos sabiam disso, então apelavam para o governo holandês que aceitasse uma aliança defensiva, permitindo tropas em seu território. Chegaram a cogitar invadir os Países Baixos, para atacar os alemães primeiro. No fim das contas, nada disso ocorreu e o governo tentou manter a neutralidade até o fim, apenas mobilizou as reservas do exército. Na verdade, os planos defensivos do governo contavam com outra arma: água. O nome dos Países Baixos vem do fato de que apenas cerca de metade do país está mais de 1 metro acima do nível do mar. Cerca de 1/5 está abaixo, áreas anteriormente alagadas que foram aterradas. O país é cortado por uma série de rios, canais, represas e diques, e, desde o fim da Idade Média, o alagamento deliberado é um componente da estratégia de defesa, com uma linha que une diques e fortificações. A área interior dessa linha era chamada de fortaleza, e seria o foco da defesa do país. Os alagamentos deliberados serviriam para atrasar o avanço alemão para dar tempo da chegada de reforços aliados, além de impedir um cerco do núcleo da fortaleza. A área externa, ao leste do país, era considerada muito grande para ser efetivamente defendida pelo exército. Na área da fortaleza que estavam as principais cidades, como Utrecht, Amsterdã e Roterdã, com a maioria da população. Como esperado, os alemães violaram a neutralidade dos Países Baixos e invadiram no dia 10 de maio de 1940, simultaneamente à invasão da Bélgica. Além da invasão, que rapidamente controlou o leste do país nos primeiros dias da guerra, os alemães, sabendo dos planos holandeses, precisavam controlar as principais pontes e diques assim que invadissem. Para isso, usaram tropas paraquedistas e também aerotransportadas. No primeiro dia, os alemães tomaram a cidade de Maastricht, perto da fronteira com a Bélgica, incluindo as pontes no rio Maas, usando hidroaviões que pousaram diretamente no rio. Foi nesse contexto que ocorreu a primeira grande operação paraquedista da história, com cerca de 12 mil militares alemães. O rio cruza a cidade de Roterdã, o portal da Europa, centro industrial e o porto mais movimentado do continente até hoje, ligado por ferrovias e hidrovias ao interior da Alemanha e da Bélgica. Tomar a cidade era parte essencial do plano alemão, que enfrentava um dilema. Um ataque frontal poderia causar muitas baixas, e um cerco atrasaria a ofensiva contra a França, que precisava de velocidade. Por 3 dias, os alemães tentaram tomar os arredores da cidade, entrando em combate contra soldados holandeses. Ambos os lados contavam com peças de artilharia e armas antitanque. Após esse período de impasse, o comandante alemão enviou um ultimato para a guarnição de cerca de 7 mil holandeses. Ou se rendiam, ou a cidade seria destruída. O governo holandês tentou ganhar tempo com uma resposta dúbia, e enquanto o exército alemão preparava um novo ultimato, o politicamente ambicioso comandante da Força Aérea enviou 90 bombardeios contra Roterdã. Parte dos aviões abortou o ataque, para não atingir tropas alemãs, mas 54 aviões despejaram 97 toneladas de bombas contra a cidade. Os alvos atingidos não foram as defesas da cidade, mas seu centro histórico e residencial, com prédios antigos que pegaram fogo. Quase 3 km² da cidade foram destruídos, e as chamas se espalharam com o vento.
Cerca de 1.000 civis morreram e mais 80 mil pessoas tiveram que fugir. Da antiga cidade medieval, somente a igreja de São Lourenço resistiu. Foi a primeira vez em que ocorreu a destruição de uma cidade desse tamanho. O terror psicológico causado pela destruição da cidade pelo incêndio foi tão grande que, no dia seguinte, o governo holandês assinou a rendição, após um ultimato alemão de que Utrecht e Amsterdã poderiam ter o mesmo destino. Pelos próximos 4 anos, os Países Baixos ficariam ocupados pelos nazistas. Foi formado um governo no exílio com a rainha Guilhermina. Os navios da marinha continuaram a lutar ao lado da Marinha Real Britânica, assim como pilotos holandeses que se juntaram à Força Aérea Real Britânica. A ocupação alemã permitiu a existência apenas do Partido Nazista Holandês, que colaborava com o governo. Centenas de milhares de holandeses foram obrigados a trabalhar em fábricas alemãs, e a construção de defesas costeiras causou a destruição de dezenas de milhares de casas. A Holanda foi uma das regiões mais afetadas pela política de extermínio dos judeus. Dos 140 mil judeus do país, mais de 100 mil pessoas foram mortas. E a ocupação não significou que a guerra acabou. No ar, os Países Baixos eram o principal ponto de contato entre os alemães e os aliados. Além de ponto de partida para os aviões alemães, os bombardeios aliados que atacavam a Alemanha, especialmente o Vale do Ruhr, tinham que sobrevoar a Holanda. Cerca de 6 mil aviões foram abatidos sobre a Holanda, uma média de 3 por dia na guerra, incluindo um infame ataque da Força Aérea dos Estados Unidos contra a cidade holandesa de Nijmegen, deixando centenas de civis mortos. E as condições rígidas da ocupação causaram uma radicalização na Holanda. De um lado, os colaboradores simpáticos aos nazistas. Cerca de 100 mil integraram o Partido Nazista Holandês e 20 mil serviram voluntariamente nas Forças Armadas Alemãs. Do outro lado, as organizações de resistência, formadas especialmente em torno do antigo Partido Comunista e das igrejas. Difícil dizer quantas pessoas fizeram parte da resistência, especialmente a resistência passiva, fornecendo informações para espiões, fazendo greves e ajudando no abrigo de militares aliados. Na resistência ativa, o principal grupo foi o LKP, a Gangue de Brigões, que teve cerca de 750 integrantes e realizou missões de sabotagem e de assassinato de oficiais nazistas. A libertação da Holanda começa em setembro de 1944, após os desembarques aliados da Normandia, com a ambiciosa Operação Market Garden. Combinando paraquedistas e avanços de tanques, os aliados esperavam chegar rapidamente na Alemanha, cortando as forças nazistas ao meio. Novamente, o uso de paraquedistas para assegurar pontes e diques foi amplamente utilizado. Algumas das principais cidades holandesas já foram libertadas nesse momento, como Eindhoven. No exército aliado estava a Brigada Princesa Irene, uma força de 1.500 soldados holandeses dentro do exército britânico. Dessa vez, os alemães que estavam em posições de defesa inundaram partes do país para atrasar o avanço aliado. As posições alemãs resistiram literalmente até praticamente o fim da guerra. Os últimos alemães nos Países Baixos se renderam no dia 5 de maio, apenas 3 dias antes da rendição geral. Hoje, o Dia da Libertação ainda é uma data importante no calendário holandês. Esse Nerdologia é um oferecimento de Battlefield 5. Como podemos ver no episódio, a Segunda Guerra Mundial é cheia de detalhes. Pensando nesses detalhes, o Battlefield 5 criou um gameplay imersivo para te levar para dentro desses eventos desconhecidos. Jogue a campanha solo baseada em histórias de pessoas comuns e tenha outra perspectiva da guerra. Battlefield 5 será lançado no dia 20 de novembro de 2018 para Xbox One, PlayStation 4 e PC. Reserve o seu no link do post. E esse programa também foi um oferecimento do pelando.com.br, uma rede social de promoções onde os próprios usuários dizem as promoções que não são tão boas, que estão esfriando, e as que são ótimas, que estão pelando. E agora na Black Friday, em que milhares de lojas fazem mega promoções, é importante você ficar ligado nas dicas do Pelando para não cair na Black Fraud. Corre lá e dá uma olhada também na função Alerta de Desejos, que te avisa quando uma promoção do que você quer aparece no Pelando. É só você ir no menu e cadastrar uma palavra, que quando uma promoção aparecer para esse produto, você recebe uma notificação no celular e pronto. Por exemplo, se você cadastrar a palavra smartphone, toda vez que aparecer uma promoção relacionada a smartphone, você vai receber uma notificação. E você pode marcar para receber uma notificação somente quando a promoção ficar realmente quente, e ainda pode selecionar a temperatura que você quer que chegue a promoção. Disponível para Android e iOS, Pelando as melhores promoções enviadas por gente como você em um lugar só. Nos
Nos comentários do último Nerdologia sobre as revoltas na Bahia, comentaram o uso do mapa com o contorno atual do estado da Bahia. Usamos o mapa apenas como forma de simbolizar a Bahia. Já sobre a evolução territorial do estado, falamos um pouco no Nerdologia sobre as revoltas em Pernambuco. Agora, um deslize gráfico foi o uso de uma pintura do massacre da Noite de São Bartolomeu, que não era da Sabinada. Perguntaram se ainda existem muçulmanos de origem africana na Bahia. Segundo o último censo, 443 pessoas responderam serem praticantes do Islã. No total, são cerca de 35 mil muçulmanos no Brasil, 0,01% da população, e cerca de 15 mil no estado de São Paulo, o com maior presença. Finalmente, perguntaram quando e por que se adotou o termo baiano e não baiense. Eu não encontrei o motivo, mas a mudança foi no final do século XIX. Na época da independência, inclusive, o jornal da comunidade portuguesa se chamava Sentinela Baiense. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem nosso canal para conhecer mais sobre batalhas diferentes e até a próxima!